A gente volta a falar sobre a tragédia em Pernambuco. Já são 91 mortos no estado e mais de 5 mil pessoas desabrigadas. Mas essa situação não é novidade nem para o estado, nem para o restante do país. A gente vê, né, Pri, cenas de alagamento, deslizamentos que têm sido cada vez mais comuns aqui no Brasil. Agora, a gente não pode culpar só São Pedro, né, Pri? Exatamente, né? A gente tem um problema crônico, né, de falta de investimentos no setor, e a gente vai mostrar aqui alguns dados que esclarecem por que isso acontece e por que essas tragédias são tão recorrentes, né? A gente escutou ao longo do dia aí a análise política, né? O pessoal falando sobre obras que não são tão vistosas, e isso tem um reflexo aqui no que a gente vê dos dados dos estados. Então aqui, esses dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério de Desenvolvimento Regional, são os dados mais recentes referentes ao ano de 2021 e o que eles mostram? Qual que é o percentual de municípios de cada região que tem algum tipo de drenagem, de sistema de drenagem. E aí a gente vê essa diferença aí muito grande, então, entre os estados, por exemplo, do Sul, do Sudeste e dos estados do Nordeste e do Norte. Então, no Nordeste e no Norte, só 56% e 54% dos municípios têm algum tipo de sistema de drenagem. A gente vai ver também uma segunda tela que mostra qual que é o dado nacional, né, alguns dados mais gerais aí sobre essa situação de saneamento no país. Então, cerca de 67% das cidades não tem mapeamento de área de risco, ou seja, 7 em cada 10 cidades do país não mapeiam essa situação de risco. 55% quase dos municípios não têm um sistema exclusivo de drenagem. O que é isso, não ter um sistema exclusivo de drenagem? Não tem tubulações que são exclusivas para escoar água da chuva. Às vezes tem alguma tubulação, mas ela pode ser compartilhada, por exemplo, com o esgoto. Então, 55% não tem um sistema exclusivo e 2 milhões de domicílios correm risco de inundação. Quem ajudou na compilação desses dados foi a Go Associados, o economista Lucas Sacchetti. O que ele observa, por exemplo, desse número aqui de 2 milhões de domicílios que correm risco de inundação? Ele fala que o número pode ser muito maior porque isso aqui são domicílios, então se você multiplicar que cada domicílio tem cerca de 4 pessoas, seria quase 10 milhões ali de domicílios que têm algum risco de inundação, e esses dados são passados pelos municípios para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, esses números, eles podem, inclusive, ser menores do que os números reais, né? E aí, qual que é a situação que a gente vê compilando, vendo esses dados todos? O que a gente tem de principal aqui? Quando a gente fala que um sistema, que um município, ele não tem drenagem, é como se ele fosse um box que não tem ralo. Então, essa água, ela não escoa. Quando chega uma chuva muito forte, com o adensamento urbano, essa água não escoa. E aí acontece o que a gente tem visto nessas tragédias aí de enchente. Então, é como se a gente falasse aqui que 55% dos municípios do país, eles não têm esse sistema exclusivo, não tem, são como se fossem box sem ralos. E aí o que eles dizem, os economistas, é que isso acontece por causa da falta de investimentos em drenagem, já que são obras que são menos vistosas. Então, até o economista estava contando, um político, ele não vai inaugurar ali um cano, fazer um corte num cano e falar, estou inaugurando aqui esse cano. O que eles fazem é inaugurar, por exemplo, obras ligadas a estradas, obras que são mais vistosas. Então, esse é o resultado que a gente vê da falta de investimento aí no setor. Aí, né? A gente poderia, claro, a chuva foi muito intensa, né? A gente fala agora do caso de Pernambuco, mas enfim, a gente teve vários outros casos aqui no verão, mas a chuva, claro, que causa um estrago, né? Porque ela de fato foi muito intensa, mas o estrago poderia ser menor e menos vidas também poderiam ser perdidas, né? E são cidades, né, só para complementar, por exemplo, Recife é uma cidade que tem muitos rios, São Paulo também, então são cidades que elas se urbanizaram em volta dos rios, só que não houve esse planejamento de drenagem, né, para conseguir escoar essas águas quando tem essas fortes chuvas, né? Então é um problema realmente que já vem assim de muitos anos de falta de investimentos nesse setor. Perfeito, Pri. E, gente, em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que foram investidos mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em ações de prevenção de desastres naturais em todo o país desde 2019. A pasta disse ainda que os recursos são destinados de acordo com a demanda de estados e municípios e que a contratação e execução dos empreendimentos são de responsabilidade dos gestores municipais e também estaduais.